Você já se percebeu alguma vez sendo peso para as pessoas que você ama? Ou até mesmo se percebeu ferindo pessoas que para você são essenciais, são muito importantes? Às vezes nós estamos diante de um dilema que nós não queremos nem ser peso e nem ferir as pessoas que nós amamos. E isso tem muitas coisas que pode nos ensinar a podermos construir uma experiência nova com Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, quero fazer um pedido para vocês, podermos cada vez mais divulgar, ampliar o alcance da Palavra de Deus. Então compartilhe. Tem muitas pessoas que fazem isso nos grupos de família. Eu quero agradecer por levar também essa experiência a muitas pessoas que ainda não fazem. Bom, eu quero pegar com vocês os textos, mas dessa vez eu não vou ler. O texto da primeira leitura é Gênesis, capítulo 22, versículo 1. O Senhor chama Abraão a pegar o seu filho e a levá-lo justamente para o sacrifício. Abraão conduz o seu filho para este lugar do sacrifício. Agora você imagine um pai que conduz o seu filho ao sacrifício, que vai fazer algo contra a pessoa que você ama, contra a pessoa que você quer bem. Quantas vezes isso parece incompreensível? Como um pai pode fazer algo ruim ao seu filho? Como um pai pode retirar a vida do seu filho? Isso parece nem entrar na nossa cabeça. Mas é este desafio que Abraão é colocado. E isso é uma prefiguração, que a gente chama, daquilo que irá acontecer com Deus Pai diante do seu filho. O pai leva o filho até a cruz. Leva o filho até o lugar do sacrifício. Ele só pode fazer isso, o pai, se ele tiver algo que é essencial, que é curar todos os seus outros filhos. Porque através do sacrifício deste filho, todos os outros filhos são tocados, a começar pelo filho de Abraão, que agora não precisava sacrificar o seu filho, porque o Senhor iria providenciar o holocausto, ia providenciar a oferenda. O que o Senhor fez? Providenciou o seu próprio filho. Não tirou o filho de Abraão, mas tirou o seu próprio filho. No Evangelho de hoje, nós vemos o Pai que declara a todos que aquele é o Filho amado. Este é o meu Filho amado. E mostra a beleza do Filho, revela o esplendor do Filho. Isso é tão bonito, tão fantástico, que os discípulos não querem sair daquele lugar. Não querem se afastar deste lugar. Porque quando o Filho se revela na sua glória, a gente quer ficar com Ele. Só que aí nós estamos diante dessas duas realidades. A transfiguração e a cruz. Duas realidades da qual o Pai está ali. Em uma, o Pai fala. O Pai se expressa. Em outra realidade, o Pai está calado. Não diz uma palavra. O Filho ainda diz: Pai, porque Tu me abandonastes? Há um silêncio e uma palavra. Porque neste silêncio de Deus, Ele está dizendo algo para todos nós. Ele está falando não com palavras, mas está falando com um ato de amor. Um ato que está levando o Pai a oferecer o próprio Filho em holocausto. Cada um de nós, meus caros, a última coisa que nós queremos ser na vida dos outros é alguém que traz peso, alguém que possa incomodar o outro. E por quê?
porque nós queremos ser aquela pessoa que ajuda os outros, que suporta os outros. Isso é o que o Pai quer ser. O Pai quer ser na nossa vida sempre aquele que dá aporte, aquele que nos carrega. Ele não quer ser diferente, mas quando ele tem que ferir o seu filho, ele faz isso porque sabe que algo extraordinário nasce daqui. Muitas vezes o Pai não quer nos ferir, não é desejo do Pai que nós tenhamos dificuldades. O Pai queria que nós pudéssemos viver, e assim é o sonho do Pai, encontrar com todos nós na eternidade, não aqui nessa eternidade, nessa limitação que passa, nesse projeto passageiro, que diante da eternidade é pequenininho. Ele quer que possamos viver esta plenitude por uma eternidade. Mas para chegarmos lá, muitas vezes aqui, nesse lugar finito, nesse tempo finito, nós precisamos passar por algumas coisas. E tem uma outra coisa que é importante. Às vezes nós vamos tendo doença, enfermidade, e essas dificuldades que nós estamos tendo fazem a gente lançar a nossa vida em Deus. Mas sabe também um outro processo que acontece? Nossa vida vai depender mais de outros irmãos, que podem ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão de sangue, uma comunidade, alguém que vai ter que sacrificar por você. E vai entender que perdendo a sua vida e oferecendo a você, ele está ganhando a vida. Isso é um caminho que muitas vezes nós não queremos ser esse aí, não. Porque a gente vai percebendo que a gente, em vez de trazer algo que alivia, a gente está trazendo algo que tem um peso. E isso a gente não gostaria de fazer. Acontece por uma doença, por um acidente, mas muitas vezes acontece pelo simples fato de você estar envelhecendo. Você não faz mais as mesmas coisas que você fazia antes. E vai chegar um tempo que você não vai fazer nenhuma delas. E aí você tem que aprender que nesse sacrifício da sua vida, que leva ao sacrifício de outra pessoa, há um projeto de Deus para que esta pessoa tenha um amor ainda maior, para que você tenha um amor maior. E aí vai se unindo esses dois projetos para o encontro com o Pai. Não é assim que talvez seria o melhor dos caminhos, nesse caminho de sacrifícios, de oferta, mas o Pai entende que precisa fazer isso contigo. E Ele tem diante dele sempre esse dilema entre que muitas vezes que o sofrimento passe pela vida daquelas pessoas que Ele ama. Mas esse dilema do Pai é muitas vezes o dilema que eu e que você vai ter que enfrentar. Vai ter que deixar que algumas pessoas se sacrifiquem, que algumas pessoas tenham que perder o tempo com você, que muitas pessoas vão ter que fazer coisas que você já não dá conta mais de fazer. E isso é o normal da vida. Todos nós passaremos por isso, tirando, é lógico, aqueles a quem o Senhor chamar antes de uma idade avançada. Mas Deus queira que nós possamos, todos nós, passar por isso, porque vai produzir frutos em nós e nos outros. Mas é preciso deixar de ser conduzido. Entender que há momentos da nossa história de glória, há momentos em que nós somos conduzidos ao sacrifício. Há momentos que nós ficamos ali como Pai e precisamos entender que precisamos também deixar que os outros tenham este sacrifício por um projeto maior. Pense um pouquinho sobre isso, faz parte da vida, todos esses acontecimentos.
lá ao Calvário e também a transfiguração. Fazem parte do nosso itinerário, a desolação e a consolação. Mas em todos eles podemos encontrar a bênção de Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.